Olá, nesse domingo o Diálogo Franco recebe o Dr. Fernando Calera, que é o responsável pela equipe que realiza transplante de medula óssea em São José dos Campos, no Hospital Pio XII. E o senhor é também diretor executivo do Centro de Hematologia do Vale do Paraíba. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito do centro, que muita gente não tem essa informação do que faz, de que trabalho realiza. Como funciona o centro, doutor? O Centro de Hematologia, vamos dizer, na verdade, a congregação desses médicos que fazem a equipe que nós comentamos, de qualquer maneira, são colegas, né, todos especialistas na área, nós nos juntamos, criamos esse serviço. Esse serviço atende, de todas as formas, na área de hematologia e oncohematologia, os pacientes, e essa equipe presta o serviço em diferentes hospitais. Então, nós atendemos no Hospital Pio XII, temos um braço em Jacareí, temos um braço aqui no Hospital Regional de Taubaté, fazendo essa área de oncologia, oncohematologia e hematologia. Então, o centro, na verdade, é isso, é um aglomerado de médicos, ele se constitui hoje através de uma pessoa jurídica e que é treinado. A missão desse grupo, do centro, a gente chama carinhosamente de centro, né? Mas a missão do centro é diagnosticar e tratar as doenças oncohematológicas. E é um tratamento presencial, quer dizer, no regional a sua equipe está presente aí, às vezes que sejam necessárias, etc., vocês estão sempre presentes. A nossa equipe interna pacientes e acompanha diariamente, temos os ambulatórios. E esse perfil é o perfil que se faz em todos os hospitais. No Hospital Pio XII em São José, além disso, nós temos a unidade de transplante de medula. Que é específica. Que é específica. Tá? Como o transplante ele é muito, ele tem indicações precisas, não se tem muita necessidade numa região como a nossa de ter 1, 2, 3, 4 centros. Um centro, em geral, que funcione bem, ele atende a população. Doutor Fernando, eu gostaria que o senhor falasse também sobre as taxas de sobrevida geral, né, dos pacientes transplantados. Com relação a esse quesito, vamos dizer assim, ou essa situação, a desinformação é enorme, né? Muita gente entende que isso aí, o risco é muito alto, que essa sobrevida, inclusive, é muito relativa, mas, na verdade, eu queria saber do senhor quais são essas taxas de sobrevida. Claro. Isso motivou também a nossa comemoração, divulgar esses 200 transplantes, porque quando se chega a esse número, eu consigo fazer uma análise retrospectiva e que nós usamos... Já tem um cálculo atuarial em si. Isso, usamos um programa estatístico onde eu tenho como calcular, e é o que nós divulgamos, essas taxas, essas curvas de sobrevida que chamamos. As curvas de sobrevida que temos, que conseguimos produzir aqui no Vale, analisando os transplantes realizados, são exatamente iguais, eu digo exatamente mesmo, os números são em questão de vírgulas diferentes, mas são altamente comparáveis com o que se produz no mundo todo, com o que se tem de dados no mundo todo. O transplante, dependendo do tipo, nós temos diferentes tipos, ele pode ser curativo em algumas doenças e ele pode aumentar em mais de um ano uma estatística de sobrevida geral, ou seja, um paciente que poderia ter uma evolução ruim, eu posso melhorar muito a situação desse paciente e ele ficar vivo vários meses, vários anos, manter às vezes, sob controle por mais tempo. Sem doença. Mas é inexorável o resultado final, quer dizer, a pessoa não tem volta, nesse caso que o senhor está citando. Em algumas situações, não. De qualquer forma, quando se analisa do ponto de vista social, se esse procedimento tem um papel, ele é altamente relevante. Ele devolve o paciente à comunidade, à sua força de trabalho. Então, é relevante e tem que continuar. E o percentual disso, para que a gente possa ter uma ideia, essa taxa de sobrevida que o senhor se refere, que percentual nós alcançamos aí? Daqueles, por exemplo, que obtêm a cura total? Também, para fazer esse tipo de análise, Marco, nós separamos por grupos de doenças, o mesmo tipo de doença. Eu vou dar o exemplo. Existe uma doença que chama mieloma múltiplo, é uma doença incurável. Né? O transplante, ele controla totalmente a doença e o paciente fica
anos sem doença e muito bem. Se nós formos comparar as taxas de sobrevida geral mundial, em torno de 60%, nós temos exatamente 60%. Quando a gente fala taxa de sobrevida, na verdade é um cálculo de projeção. Isso é importante explicar para que o paciente que esteja assistindo fale, nossa, 60% quer dizer então eu tenho 40% de morrer. Não, não é isso. São curvas de projeção. Eu consigo assumir que um serviço que presta o serviço de transplante, que presta o procedimento de transplante, eu posso inferir de uma maneira estatística muito próxima da realidade que ao longo, por exemplo, de 5 anos, eu terei 60%, 65% dos pacientes transplantados bem vivos. Apenas aí me surgiu agora essa questão, mas o que teve há pouco tempo atrás a nossa Presidente da República, a Presidenta Dilma, tem relação com o que o senhor está falando? Tem. Né? Ela teve um tipo de linfoma e que recebeu o tratamento quimioterápico. Se a doença dela voltar, ela passa a ser uma candidata ao transplante. Mas ela conseguiu resolver só com a problema, quimioterapia, que é o que se faz mesmo. Aparentemente foi o que foi feito, Isso. né? Doutor, e esse trabalho desenvolvido junto a 39 cidades da região, como é que funciona o atendimento a essa demanda? A demanda é gerada em Cunha, por exemplo. Como é que é feito isso? É bem interessante isso, mas hoje nós temos uma rede, nós temos vários colegas que também são hematologistas no Vale e que acabam drenando esse tipo de paciente, porque com o diagnóstico de uma doença oncomatológica, em geral, é encaminhado para um oncologista. Identificou lá, encaminho aqui para os senhores. Isso. Existem fluxos. Os pacientes de, por exemplo, Taubaté ou Cunha, eles passam pela Divisão Regional de Saúde e são encaminhados para o Pio 12. Os pacientes de São José passam pelo próprio órgão regulador de São José e é encaminhado para o Pio 12. Muito bom. Então há um controle perfeito dessa demanda através dos próprios colegas dos senhores nos locais. Todos eles passam e sempre há, antes de chegar até nós, o aval, a anuência do gestor estadual e local. Muito bem. Eu vou pedir mais um minutinho de licença, a gente vai para um breve intervalo e já volta. Continue conosco. Até já.